Quem é melhor para enfrentar Trump com mais chances de vitória? Bernie Sanders ou Joe Biden? É sobre isso que vou falar neste vídeo. Hoje é a primária do primeiro estado, a primeira primária dos democratas, Iowa. Nas últimas 4 eleições presidenciais, nas quais houve primária dentro dos democratas, primária com competição, o candidato que venceu em Iowa acabou sendo o candidato escolhido. Eu diria mais, o candidato que se sair melhor nas 3 ou 4 primeiras primárias tende a ser o candidato vencedor. Eu acompanho aquele site lá tocado, né, é um grupo muito interessante, 538, lá do Nate Silver, né, tem o livro dele, está aqui atrás de mim. Eles têm uma projeção para o resultado de hoje, um resultado apertado com vantagem para Bernie Sanders, né? Então, um resultado apertado não vai definir um claro favoritismo, mas é, de qualquer modo, imprevisível. Eu acho que a gente não pode, na eleição passada, 2016, eleição presidencial, o pessoal lá do Nate Silver, né? Eles fizeram uma projeção, deram 70% de chances de vitória de Hillary Clinton, a candidata do Partido Democrata, e 30% de chances de vitória de Donald Trump. Acabou acontecendo a menor probabilidade. Na minha visão, a previsão deles era muito correta, eles não erraram. 30% e 30%. Acabou acontecendo o que tinha menor probabilidade. O que tinha maior probabilidade não aconteceu. Por que era 30%? Porque para Trump vencer aquela eleição, seria necessário uma imensa conjugação de fatores, rara de acontecer, ou né, com essa probabilidade. E essa imensa conjugação de fatores acabou acontecendo. Tá? Basicamente foi isso, foi o desenrolar daquela eleição. Por isso que eu considero que a previsão deles estava correta. Era uma previsão baseada em pesquisas, lá tem muito mais pesquisa que aqui, pesquisas nacionais, pesquisa por estado, pequenas organizações nos estados fazem, as universidades locais fazem. Então eles estavam utilizando um volume de informação, como tradicionalmente existe nos Estados Unidos, um volume imenso de informações. Então a previsão não foi uma previsão errada. Basicamente o que ocorreu é que o candidato que tinha menos chance acabou vencendo e a candidata que tinha mais chance acabou perdendo. Então é importante que isso seja dito, porque eu trabalho muito com aquele 538, né, lá o site tocado pelo Nate Silver e a previsão dele de hoje. Bom, quem é que tem mais chance de vencer Donald Trump? Bernie Sanders ou Joe Biden? Né, que essa é a questão que eu vim trazer aqui hoje. Eu coloquei na aba Comunidades 2 informações. Coloquei hoje 2 informações na aba Comunidades, hoje mais cedo. Uma do perfil de votos dos 2 candidatos democratas, o perfil do Biden e o perfil do Sanders. Você pode ver lá o perfil por religião, que é importante, religião e sem religião. O perfil do Biden é um perfil mais parecido com o perfil do eleitor de Trump. E o perfil de Sanders não é mais parecido com um eleitor bem radical anti-Trump, né? Então, por ali, por aquele gráfico, a gente vê que aquele gráfico ali, aquele resultado, favorece, digamos assim, a escolha de Biden. Agora, tem um outro gráfico que eu também coloquei, tá, ambos de uma organização, né, importante, Pew Research Center, né, Pew, P-E-W, né, que eles produzem muita informação já há muitos anos, relevante para entender a sociedade norte-americana, inclusive informação mundial muito boa também, em opinião pública. E um outro dado que eu publiquei também mais cedo é o dado da radicalização da sociedade americana. Eles fazem as mesmas perguntas com a separação de muitos anos. Então tem aqui o centro político, os independentes, aqueles que estão no meio, e tem aqui democratas e republicanos. Com o passar dos anos foi acontecendo isso com relação a esses temas. Foi se radicalizando a posição de quem é... E o centro continua no centro. Tá? Então, Sanders atende mais a isso. O Biden atende mais ao perfil de Trump e Sanders atende mais a isso.
né? O que, na verdade, cada um tem uma vantagem, né? Lá o voto não é obrigatório, a eleição é num dia de semana, numa terça, quarta-feira, enfim, o voto não é obrigatório. Na minha visão, o Sanders, por empolgar mais, tem mais condições de levar para as urnas o eleitor democrata raiz, o eleitor democrata mais empolgado. Então, talvez, tudo é uma visão baseada em informação, claro, né? Talvez uma candidatura Sanders, ou mais provavelmente uma candidatura Sanders, tem mais condições do que uma candidatura Biden de aumentar o comparecimento eleitoral de democratas. Tá? Por outro lado, isso é uma vantagem de Sanders. Por outro lado, qual seria a vantagem de Biden? Dado um comparecimento, né, Biden empolga menos que Sanders, o comparecimento seria menor, e dado o comparecimento que seria proporcionado pela disputa Trump-Biden, tá? Dado esse comparecimento, o Biden tem mais condições de captar o eleitor que tem alguma simpatia, o eleitor ali meio de centro, mas que tem alguma simpatia por Trump. Então ele racha mais o outro lado. No Brasil, pelo que eu noto, né, eu vejo muita gente da esquerda com muito mais empolgação em relação à candidatura de Sanders. Olha, de novo, né, eu trouxe a informação, aqui a informação que é possível, que a gente tem concretamente, eu acabei de dizer ela, narrar, e que é possível a gente, quer dizer, o cobertor é curto. Com um você cobre a cabeça e descobre os pés, com outro você cobre os pés e descobre a cabeça. E aí sempre eu coloquei essa hipótese já no Twitter ontem, e as pessoas dizem, olha, seria ótimo uma chapa com os dois. Sim, eu não tenho a menor dúvida disso. A questão é o que seria melhor de cabeça de chapa, né? Que é o que eu estou debatendo aqui. Então é realmente difícil dizer. Tá, né? Eu vi já gente argumentando, dizendo, olha, o Sanders é anti-establishment, o Trump também, então o anti-establishment tem condições de pegar o eleitor anti-establishment do outro. Mais ou menos, não chega a ser assim. Por quê? O anti-establishment de Trump é um anti-establishment de direita. Qual é a visão dele? A visão dele é que ele está sendo explorado pelo governo. Né? Então o Trump o atende porque o Trump limita o poder do governo, tem um discurso de limitar o poder do governo na vida dele. Discurso lá, né, mais liberal, né? Atende a ele de alguma maneira. E o anti-establishment do Bernie Sanders é um anti-establishment do seguinte, nós estamos sendo explorados pelo capital privado, pelos ricos, não pelo governo, pelos ricos, pelos banqueiros. Então são os dois anti-establishment existem, mas são diferentes, por isso que é muito difícil uma candidatura atrair o anti-establishment da outra candidatura. Tá? É difícil, não estou dizendo que seja impossível, mas é difícil. Esse eleitor não deveria ser o eleitor com o qual, quer dizer, aquele que quer ver a vitória do democrata deveria contar com. Tá? Eu não penso assim. Tem a derrota da Hillary, foi no Rust Belt, né, que foi a área norte-americana, que se desindustrializou pesadamente com a emergência da Ásia, lá há décadas atrás Japão, agora mais recentemente a China, e o Trump foi lá e prometeu protecionismo para voltar aos empregos. A Hillary, vamos lembrar, a Hillary venceu no voto. Ela perdeu no colégio eleitoral. Por quê? A Hillary teve mais voto que Trump, mas ela ganhou por uma margem maior, onde não precisava ganhar por uma margem maior, bastava uma margem pequena, como se os votos dela, do ponto de vista do colégio eleitoral, né, que a beneficiaria, foram no lugar errado, muito na Califórnia, mais do que o necessário, e menos no Rust Belt. Então ela perdeu por pouco ali, em alguns estados, Rust Belt, na Flórida, mas teve mais no voto popular. Uma candidata totalmente pertencente ao establishment, totalmente moderada, ganhou no voto popular, mas ganhou nos lugares errados por uma margem muito grande e perdeu nos lugares que ela tinha que ter ganho para ter a maioria no colégio eleitoral. Então é óbvio que qualquer que seja o candidato democrata escolhido vai ter que ser dada muita atenção a esses locais.
e ver qual o nível de frustração com que o Trump fez e deixou de fazer para atender as pessoas desses locais, tá? É só para mostrar que isso não é um impeditivo para a vitória nem de Bernie Sanders, nem de Joe Biden. Mas é isso que se coloca hoje. O que nós vamos ver é uma disputa, né? Eu acho que para responder a pergunta que eu coloquei, ou esse dilema do cobertor curto, seriam necessárias mais pesquisas. O Bernie Sanders, na campanha, nessa guerra cultural que foi criada, né, da direita contra a esquerda, né, nos Estados Unidos, dois temas dividem muito a guerra cultural, que é o aborto e o casamento de pessoas do mesmo sexo, são os temas que mais dividem, sendo que o aborto divide mais. Eu estou falando isso porque eu tenho estudado sobre isso. Tá? O aborto divide mais do que o tema do casamento de pessoas do mesmo sexo. Tá? Então, o Bernie Sanders seria visto como uma postura mais radicalizada com relação a isso. Então, ele seria jogado mais, digamos assim, no corner, lá no escanteio, pela campanha do Trump do que o Joe Biden. Agora, alguém pode argumentar, não importa a posição, se moderado ou radical, o Joe Biden também seria jogado. Pois é, pode ser, é difícil dizer, né? Mas eu só estou chamando a atenção, não é uma resposta simples. Cada candidatura, eu acho que os dois são os dois que estão realmente competindo hoje com chance de serem escolhidos. Eu acho que os demais, será muito surpreendente se a Elizabeth Warren consiga, né? Seria a terceira com mais chance, ou qualquer outra candidatura, Bloomberg ou outro, né? Mas é isso, né? Então vamos acompanhar a eleição norte-americana. Nosso país está na zona de influência dos Estados Unidos, o acesso à língua, o inglês, enfim, facilita o nosso entendimento do que está acontecendo por lá, lendo os artigos diretamente na língua deles. Então irei aqui neste canal acompanhar a eleição norte-americana. Peço aí que você se inscreva, dê um like, dê um ok, e muito obrigado por ter vindo aqui comigo até o final desse vídeo. Um forte abraço.